Bem, vamos saber então com a Maria Helena da Silva, ela que é Master Coach de alta performance para empreendedores. E vamos saber como superar o medo de empreender. É verdade. Por incrível que pareça, nos meus atendimentos, nas palestras, o que mais eu escuto é: eu tenho medo de sucesso, eu tenho medo de expandir, eu tenho medo de ter clientes, eu tenho medo de ter sócios, eu tenho medo de parceiros, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de ter fama, eu tenho medo de ser reconhecido. Por que será, né, que acontece tantos medos? Mas esses são verdadeiros perdedores antes da batalha haver começado. Já estão por perdidos. Antes de começar a luta, já está com medo, está perdido. Ninguém vence assim. Ninguém vence. E aí, o que você faz com esses? Geralmente a gente começa a tentar entender por que entrou na vida empreendedora, né? Foi por moda? Foi porque os pais quiseram? Foi porque foi mãe, se tornou mãe e não quer mais participar de uma empresa, não quer mais ser CLT e quer partir para uma vida, uma jornada empreendedora. E muitas vezes essas pessoas não estão preparadas e começam a, como eu digo nas palestras, né, mimimi, as histórias justificativas, bengalas, por que não conseguem ter sucesso no Brasil como empreendedor? Por que o empreendedorismo no Brasil é tão difícil? Então vamos parar um pouquinho, vamos começar a analisar, né? Conhecimento. Quanto que essa pessoa tem de conhecimento no nicho, no segmento que quer atuar, no público que quer alcançar, seja por produto, seja por serviço? Como é que vai falar com aquela persona? Persona é o teu cliente. Você tem um modo de falar, de se comunicar com o seu público. Atualmente estou vendendo 38% a menos. Tá, mas hoje o corpo fala, né? O corpo fala, o brilho no olho continua. Tá tudo certo. Gostou do brilho? Olha. Gostei do brilho. É vital, é vital. Por isso que eu não estou querendo olhar muito. Olha meus belos olhos azuis. Às vezes, verde. Raramente. Muito raro, quase nunca. Bom, isso aí, quanto aos brilhos dos olhos, não querendo muito dispersar o nosso assunto, vai ficar por conta dos ufólogos, né? Isso é amanhã. Amanhã. Então, quando eu falo, qual é o campo semântico que você alcança a sua persona? A gente estava aqui falando sobre a linguagem, né? Sobre a linguagem verbal, linguagem corporal. Muitas pessoas, eles não percebem, não se atentam para isso. Se eu estiver falando com um advogado sobre holding, sobre negócios, eu não vou estar inserindo no campo semântico dele talco, bebê, não é? A não ser que ele seja um pai de um filho pequenininho, que esteja naquela loucura e que eu quero sair da empresa para poder ajudar a minha esposa a cuidar do meu filho. Saber colocar a palavra certa para o assunto certo. Mas se eu disser negócio, se eu disser produtividade, se eu disser sucesso, se eu disser insegurança, se eu disser autoconfiança, autocontrole, o empreendedor já vai ter uma atenção para o que eu estou querendo me expressar, o que estou querendo dizer, correto? Então, a primeira coisa que as pessoas precisam saber, conhecer, em que área atuar. E uma coisa que eu achei bem interessante uma vez assistindo um programa seu, você disse para um dos convidados que não trabalha faz tempo, né? Não, eu nunca trabalhei. Nunca trabalhou. Você faz o quê? Me divirto. Se diverte. Então, nunca trabalhei. Sempre me diverti. É verdade. Sério? Não, eu também não. Porque quem faz o que gosta se diverte. Eu tenho pena daqueles que saem às 6, ficam olhando, pô, faltar 10 para 6, faltar 5 para 6, são infelizes. E o porquê, né? Aí está a primeira dica para superar o medo. Você precisa ter paixão por aquilo que você faz. Não é moda, não é porque eu vi uma pessoa ali vendendo uma loja de roupa, loja virtual. Mas será que ele tem a paixão por moda? Então ele precisa primeiramente saber qual é a paixão dele. Sim. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu não vou fazer tal curso porque não dá dinheiro. Vou fazer o curso tal porque dá dinheiro. Não existe isso. Não existe. É a pessoa que faz o curso, não é o curso que faz a pessoa. Não adianta.
pode ser um pipoqueiro. Se o cara é um bom pipoqueiro, em pouco tempo ele tem uma rede de pipocas. Todos podem vencer em qualquer profissão. Não é a profissão que faz. Pô, vai ser médico para ganhar dinheiro? Não vai. Se não tiver talento, não vai. Se não ama a profissão de médico, não vai. Exato. E aí começam, né? Ah, não está dando certo por causa da crise. Então eu pergunto, por que para uns a crise vem e para outros não? Se é ruim para um, é bom para outro. Então isso não é verdade absoluta, né? Nunca é ruim para todos. Se é ruim para alguém, é bom para o outro. Não existe verdade, né? A verdade absoluta, porque senão, se fosse por causa da crise, ninguém teria sucesso no Brasil como empreendedor. Maria Helena, desse pessoal que chega para ser empreendedor, que a mãe pediu, o pai pediu, não teve alguém que quer ser empreendedor sendo um funcionário público? Nunca aconteceu isso? Aconteceu. Jamais vai ser empreendedor? Jamais. Noção zero. Nada contra o funcionário público, só para entender. Porque o funcionário público ele tem aquele salário limitado. Não tem como aumentar. E o empreendedor, ele não tem salário. Ele depende do dia a dia. É o profissional liberal, é o advogado, é o comunicador. Não, o comunicador tem salário. No meu caso não, porque eu sou independente, sempre fui independente. Eu dependo de mim. Então é diferente. Todo dia é uma luta, né? Todo dia é uma luta. E por isso que o empreendedor, quais são as características, né, que a gente começa a identificar? Porque tem pessoas que falam assim, Helena, empreendedor tem que nascer, a pessoa tem que nascer empreendedora. O empreendedorismo, ele se desenvolve, né? Então, quais são as primeiras características que a gente identifica? Se a pessoa é resiliente, como é que ela lida com pressão? Se ela é uma pessoa que gosta de inovar, se ela é uma pessoa que gosta de pesquisar, né? De ir à luta, de fazer acontecer. E o grande problema do empreendedor que ocorre e surge tantos medos é que ele quer ser o centralizador do seu negócio. Ele tem uma grande dificuldade de delegar, ou seja, o empreendedor, ele começa a confundir que ele é como se fosse o funcionário da sua própria empresa. E quando ele se torna funcionário da sua própria empresa, não adianta que o negócio não vai adiante. Não dá certo. A empresa tem que trabalhar por ele, não ele trabalhar pela empresa. Então a grande dificuldade é quando as pessoas falam, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir, eu não vou ter clientes suficientes, eu não conheço ninguém. Cadê as parcerias? Né? Eu acho que o mais fácil no processo é conseguir dinheiro. O problema é networking depois, seguir adiante. É conseguir. Anda num banco, pega para um amigo, parente, consegue. Agora, talento, conhecimento, esse é o problema. E aí vem a minha segunda dica, que é muito importante. Muitos empreendedores, eles não estão atentos para isso, que é o próprio autoconhecimento. Não basta você ser empreendedor, fazer pesquisas sobre o seu nicho, sobre o seu segmento, se você não se autoconhece. Muitos empreendedores, eles têm o interesse principal de quebrar objeções do cliente. Mas eles mesmos têm suas próprias objeções. Eu não vou conseguir. Eu acho que eu não quero. Deixa minha lojinha aqui, porque se ampliar eu vou ter dificuldade. Não vai. Eu vou acabar falindo. Não vai. Né? Tem que ter desafio. Desafio, gostar de mudança. Querer crescer. Eu, por exemplo, eu começo a trabalhar onde os outros acham que está bem feito. Aí eu começo. Está tudo perfeito. Aí eu entro em campo. Assim que eu gosto. É verdade. Porque o difícil sai na hora. O impossível demora um pouquinho. E eu ainda complemento que tudo se parece impossível até que esteja feito. É isso. Você precisa fazer. Só que falar é fácil, mas tem que ter garra, determinação, vencer o invejoso, o ciumento. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Pois é. Quem acha que é fácil ser empreendedor, nem entre. Não é. Porque você não tem aquela tua renda fixa, né? Você tem que estar disposto e confiante, resiliente em enfrentar todos os obstáculos. São tributos, são impostos, né? Muitas vezes não tem a orientação devida, não tem planejamento. Planejamento é tudo. Muito bom. Excelente teu papo. Que bom. Não, porque é uma informação muito legal e que ajuda muitas pessoas. Não é isso? Te ligou no assunto, né? Sim, bastante.
Te ligou? Sim. Também te ligou? Certamente. Claro. Vai empreender alguma peça teatral, alguma coisa? Sim, eu tenho ideias super brilhantes na cabeça. Isso. Falta o quê? um coaching mesmo, né? Falta o quê? Se está faltando, acha um jeito de achar. Coloca, vai. Iniciativa, né? É o que falta. Iniciativa. E depois tem que ter a acabativa. A acabativa é fundamental também. É assim, ó. Quer? Pode ter teu teatro, o que tu quiser. Depende de ti. Então, mas sem idade, hein? Puxa vida. Os empreendedores, os jovens, geralmente... Fácil conseguir. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Muito. Tem pessoas que entendem errado, né? Não, o poder da mente, vou pensar positivo. Aí dizer assim, vou pensar que vou ganhar uma loteria. Não dá nem para continuar o assunto. Aí desiste o assunto. Misturar loteria com filosofia de vida. Não dá. Não, e nas palestras que eu costumo ministrar, eu sempre utilizo de uma parábola, né? Falando um pouquinho de... Eu gosto de parábola. De parábola, que retrata muito bem a vida do empreendedor. Principalmente esse que deseja iniciar o seu negócio. Diz que eu estou curioso. Né? E que não sabe por onde começar. Eu sempre costumo, nos meus treinamentos, falar sobre 2 irmãos empreendedores que moravam num vilarejo, em uma cidade do interior, né? E eles tiveram a mesma ideia. O irmão mais novo e o irmão mais velho tiveram a mesma ideia. Como moravam no vilarejo, tinha muita dificuldade de água nas residências. Então, o que o irmão mais velho ele falou? Ele disse o seguinte: puxa vida, que coisa boa, né? Aqui na vila não tem água, eu vou começar lá na fonte carregar água com esse balde aqui. As pessoas não vão precisar ir até o chafariz, até a fonte. Eu mesmo vou pegar o balde e vou levar até as famílias. E assim ele foi fazendo, e as pessoas foram, puxa, que bacana, cada vez mais cliente, né? Cada vez mais cliente, mas tinha umas intempéries. Na chuva, na hora que ele carregava o balde, a água sujava, e aí a venda caía. E o irmão mais novo, tendo a mesma ideia de fornecer água para os moradores do vilarejo, pensou o seguinte: puxa vida, tive a mesma ideia, não tenho dinheiro para começar, também não quero carregar balde. O que eu vou fazer? Vou buscar parcerias. Quem sabe eu não consigo otimizar e potencializar o meu trabalho, porque eu não quero ficar dependendo do tempo bom para eu continuar o meu trabalho. Eu quero estar em casa descansando e a empresa funcionando, as pessoas recebendo água. E aí, nessa parceria, na viagem, ele conheceu um engenheiro, ele conheceu pessoas que começaram a dar sugestões, ideias, fizeram tubulações. E aí ele abraçou a causa sem dinheiro. Ele abraçou a causa, abraçou a parceria, e aí ele potencializou, otimizou o trabalho dele e multiplicou a clientela. E o irmão mais velho... Mas como, com encanamento? Com encanamento, com tubulações, né? Começou a criar as bombonas d'água. E aí, a pergunta é, qual é a moral da história? Sim. Como é que você conseguiria deixar de ser o irmão mais velho e pensar como irmão mais novo? Muito bom. Né? Muito bom. Excelente. Muito bom. Isso. Muito a ver com a estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul é outra que hoje em dia quem não conhece não vai longe. A estratégia do Oceano Azul. Leia por aí. Porque agora eu vou chamar nossos inigualáveis apoiadores.